Paz seja com todos. Pega a palavra de Deus, por gentileza. Abra comigo no Salmo 122. Salmos está no meio da Bíblia. Até meu copo sumiu. Eita glória. Se alguém achar aí, traga uma água bem gelada, por gentileza. E eu estou com a garganta ruim. Não sei se não, deve estar lá dentro. Salmo 122, o título da mensagem é o que está acontecendo. Ore pela paz de Jerusalém e prosperarás. Sabe, eu tenho orado muito e acabo esquecendo, a gente lembra quando acontece isso. A gente tem tanta preocupação, orar pela nossa casa, nossos filhos, pelo dia a dia, o emprego, o desemprego, a crise. E às vezes a gente não lembra de orar por Jerusalém. Se você não tem feito isso, a partir de hoje faça. Nós estamos vendo a guerra que está acontecendo agora. Isso é um sinal, são sinais da vinda do Messias, são sinais da vinda de Cristo. Salmo 122, eu quero ler apenas o verso 6 por enquanto. Assim que você encontrar, olhe alguém do teu lado, se estiver sem a palavra de Deus, divida com ela as Sagradas Escrituras. Estou meio rouco, meio ruim da garganta, mas vai dar certo. E você que nos assiste, se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador, compartilhe com mais alguém essa mensagem. Nós estamos anunciando a vinda do Messias, a palavra do Senhor. Salmo 122, o verso 6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Você vai começar a orar por Jerusalém a partir de hoje e vai aprender a amar Jerusalém. Eu vou te dar motivos para isso. E o salmista vai dizer isso, o salmista Davi. Essa era a razão porque Davi e outros eram tão prósperos. A preocupação deles era Israel, era Jerusalém. Sempre guardando. Eu quero ler esse versículo, toda a igreja repete comigo, quem nos assiste também com muita fé, que diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Diga: prosperarão aqueles que te amam. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, use a minha boca, o meu coração. Fale com cada pessoa que aqui se encontra. Abra os céus, derrama bênção sem medida. Use minha boca, que teu Espírito Santo me use de uma maneira tremenda. Que não prevaleça a minha vontade, o meu querer. A vontade do homem seja aniquilada, mas o teu Espírito prevaleça. Nos instrui. Meu Deus, abençoe a nossa memória, o nosso sentimento, o nosso corpo, a nossa alma. Que aconteça sinais, prodígios, maravilhas de uma maneira tremenda, sobrenatural. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Deixa eu tomar água. Alguns dizem que água gelada não é bom para a garganta, para essas coisas. Eu sempre tomei, mesmo com a garganta ruim ou não. Não consigo nem matar a sede se eu tomar outro tipo de água, a não ser gelado. Mas eu quero que você preste atenção aqui na palavra de Deus. Olha que o salmista Davi está dizendo: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu sei que muitos aqui nunca oraram por Jerusalém, muitos que me assistem não sabem nem desse texto. Mas você tem orado pela casa de Deus? Você tem orado pela minha vida, pela vida do teu pastor, você que me assiste? Conversava agora com Dona Linda, ela diz, ela fala sempre os desejos dela de ajudar na casa de Deus.
Você tem esse desejo de ajudar na casa de Deus? Você tem orado, meu Deus, dê condições para a reforma da nossa igreja? Quando você faz isso, você está orando por Jerusalém. Porque a nossa Jerusalém é a casa de Deus. E também a Jerusalém, literalmente falando, que nós já vamos falar com detalhe. A Jerusalém de Davi era a casa de Deus, onde estava lá o templo. A Jerusalém de Daniel, a Jerusalém de Ezequiel, do rei Ezequias, todos eles era o templo, era a cidade deles, aonde Deus constituiu. E agora nós estamos vendo, sempre houve, para você ter uma ideia, eu estou tão desatualizado assim das notícias que eu não tenho acompanhado, como tem muita gente que não tem acompanhado. Eu já comentei com algumas pessoas, diziam, eu nem sabia. É eu de mesmo, disse, eu não estava sabendo, eu também não estava. Eu ligo para minha mãe disse, está vendo o destroço no mundo? Minha mãe já diz assim. Eu digo, mãe, não tive tempo de ver jornal, não tive tempo de ver nada. Aí minha esposa me contou, começou a mostrar para mim, mandou alguns links para eu observar. Aí eu disse para ela que Jerusalém sempre teve guerra, como digo para você. Jerusalém sempre teve guerra, desde o começo. Se você ler toda a história bíblica, você vê Jerusalém batalhando, Israel, indo contra os inimigos. Nós vamos ver Jerusalém sempre vencedora. Nós vamos ver Jerusalém sempre Deus livrando. E aí daquele que se levanta contra Jerusalém, contra Israel. E quando minha esposa começou a falar isso, eu comecei a meditar, eu disse, mas logo, logo, eles vão dar aí a resposta imediata. Porque Deus é com aquela cidade, com aquele lugar, vou já te explicar por quê. E não foi, assim que eu falei, já de imediato, é o Benjamin, né? O presidente lá, é o Benjamin ainda? É Benjamin o nome dele? Eu não sei, era o Benjamin, acho que é o Benjamin ainda. E já tomou as estratégias dele. Mas para que você tenha ideia, hoje a situação está feia. 500 pessoas já morreram aproximadamente, 4 brasileiros sumiram, um foi encontrado, já está sem risco de morte, já está estável, mas 3 deles não encontraram. Eles invadiram por terra, o terrorismo tomando conta e pessoas morrendo. Por que isso, pastor? Está tudo na palavra de Deus, são sinais. Para que você tenha uma ideia, essas guerras já vêm de muito antiga, já vêm de muito longe. Começou lá nos patriarcas. O Abraão, ele era casado com a Sara, chamava-se Sarai na época, e ele não conseguiu ter filhos com ela, apesar de ter uma promessa de Deus. Deus disse que ele geraria filhos, quando ele saiu da terra de Ur dos caldeus na Babilônia, com 75 anos de idade, e a sua esposa com 65, ele era mais velho que ela, 10 anos. E chegou um tempo na idade deles que eles prosperaram muito, muito gado, muita gente de serviço, empregados. E a Sara se desespera porque o seu corpo já envelhecido, deixou de crer na promessa de Deus, que Deus lhe daria filhos. Ela chega até Abraão e ela diz assim, olha, entra a minha empregada Agar, e você terá um filho dela, e o filho dela, como ela é minha serva, será nosso, será meu. E assim eu não fico desamparada. E ela convenceu Abraão, sempre a mulher convencendo. Assim como a Eva convenceu Adão de que ele podia comer do fruto. E eu costumo dizer isso, eu vi até um vídeo, compartilhei com algumas pessoas, uma psicóloga, não sei quem estava falando, o poder que a mulher tem. A mulher tem um poder muito grande. E se a mulher usar da sabedoria, ela edifica a casa, ela ganha o marido, ela ganha os filhos, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas uma mulher ruim, ela destrói o marido, a casa e destrói tudo. Nós vamos ver a Eva dando fruto para o Adão, nós vamos ver aqui a Sarai convencendo o Abraão, nós vamos ver uma Dalila da vida conquistando, enganando Sansão. E é a do Sansão, ela chega, convence ele 7 dias no ouvido dele, que a Bíblia diz que a alma dele se enjoou e ele se entregou, o poder que a mulher tem. E nós vamos essa guerra já de longe, porque a Sara vai convencer o Abraão,
e ele vai ter relação com a empregada, eu estou falando assim para você entender melhor, e ela gera um filho chamado Ismael. E Ismael foi crescendo, aí quando Ismael já está grandinho, Deus cumpre a promessa, a Sara tem o próprio filho dela, o Isaac. Aí ficou os dois meninos crescendo, foram crescendo juntos, meninos bonitos, família linda, mas de repente a Sara começou a ver que o Ismael começou a zombar do Isaac, e também a H começou também a zombar da Sara, e a Sara de imediato vai convencer Abraão de novo, olha o poder de convencimento. Ela chega até Abraão e diz: eu quero que você mande a empregada embora, porque ela está esnobando de mim, eu quero que ela vá embora com o filho dela. E Deus vai confirmar, para você ver o poder de convencimento da mulher. Vou voltar a falar isso um dia da mulher, um culto especial. Ela convence o Abraão, Deus permite. Abraão vai despedir a H, botam ela numa carga no jumento, solta ela no deserto, com o filho. Todo o alimento que ela leva acaba, ela não tinha mais nada para dar para o Ismael, e ela começa a chorar ali, um anjo do Senhor aparece para ela, prepara a comida e ele prospera. E o Senhor, entenda isso, confirma essa bênção na vida do Ismael, com H, como também na vida do Isaac, com Abraão e a Sara. Começou um povo, agora está surgindo outro povo. E Deus prometeu que eles seriam prósperos, que não desampararia. E aí, para resumir, eu não estou podendo falar muito hoje, o Ismael cresce, prospera com H, cria o seu próprio povo, o Abraão com a Sarai e o Isaac. Os tempos vão se passando, depois Isaac casa, gera gêmeos, o Jacó e o Esaú. O Esaú nasce primeiro, Jacó nasce em segundo. Jacó queria sair primeiro, os dois brigam no ventre. Jacó nasce agarrado na perna do seu irmão, mas o Esaú sai primeiro. E o Esaú recebe o direito de primogenitura, de líder, de a maior parte da herança para ele. O Jacó nunca aceitou aquilo, ele sempre quis ser o primeiro e quis a bênção. Mas o Deus prometeu para Sara dizendo o seguinte, não para Sara, para Rebeca, agora que é a esposa do Isaac: o menor servirá, o maior servirá ao menor. E aí o Jacó vai tomar a bênção dele, dá uma briga tremenda entre o Jacó e o Esaú, os irmãos gêmeos. O Esaú quer matar Jacó, Jacó foge. O Esaú, com muita raiva, foge de casa e ele vai se juntar com o tio dele, o Ismael, lá o primogênito de Abraão com a empregada. Vocês estão entendendo até aqui? E esses dois povos, o Ismael com Esaú, vão dar origem aos muçulmanos. Vão dar origem a esse povo aí que estão brigando. Vão dar origem ao islamismo. Que o Islã, eles são um povo que serve a Maomé, a Alá, que para eles é Deus, totalmente religiosos, uma briga tão terrível, briga por causa de religião, briga por causa do petróleo, briga por causa de Jerusalém. Porque em Jerusalém hoje é a cidade santa, é tanto que é a cidade de Deus, o coração de Deus é Israel, Jerusalém, é tanto que as profecias mostram que o julgamento será, o Armagedon vai começar no centro de Jerusalém, de Israel. E por que essa briga? Essas três religiões mais importantes do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o islamismo, o judaísmo, islamismo e cristianismo, eles são as religiões mais importantes do mundo. E tem essa briga. Por quê? Porque eles dizem que Maomé ressuscitou lá em Jerusalém, eles dizem que o líder deles é Maomé, ninguém fala que eles matam. Já o cristianismo acredita ali, que ali foi onde Jesus morreu e ressuscitou. O judaísmo acredita, por sua vez, que até hoje eles estão lá orando, rezando, no templo que sobrou um muro do templo de Salomão, que foi destruído na era 70 depois de Cristo. Os romanos
Destruíram e ficou só uma parede, chamada Muro das Lamentações, onde as pessoas ficam ali orando, o templo de Salomão, que foi destruído 70 anos depois de Cristo. Então essas três religiões têm essa briga. O Islã é tão terrível, para que você tenha ideia, que eles matam em nome de Deus. O Islã, eles investem pesado contra o Evangelho. Eles investem pesado, é tanto que alguns países que estão junto com ele, a China, não aceita o Evangelho, o país de Maomé não aceita o Evangelho, eles não aceitam de maneira nenhuma. Eles são tão fanáticos nisso, investem tão pesado, que se uma mulher islâmica se converter ao Evangelho, o marido tem poder sobre ela de condená-la ao inferno, de matá-la e crucificá-la. Jamais um homem vai se converter para o Evangelho. Eles matam no nome de Deus, no nome de Alá. E para eles tem recompensas. Morar no paraíso com 10 virgens, recompensa em dinheiro. É por isso que você vê aqueles homens bombons, que eles vão e se arremessam, tirando a própria vida. Mas eu quero compartilhar com você aqui 2 profecias do Senhor Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém sempre teve tempo difícil, porque houve essa briga religiosa. Todos os profetas que eles não aceitavam, matavam o próprio Senhor Jesus. E Jesus, já próximo da sua partida para o Pai, de morrer e ressuscitar, ele chega às portas de Jerusalém, e Jesus diz uma profecia que vai se cumprir. Um sinal para você: se você vê Jerusalém sendo destruída, será o fim dos tempos. Mas se você vê ela reagindo, como Deus vai sempre proteger, eu disse para minha esposa, logo, logo, eles vão reagir. Porque se não reagir, aí é sinal da vinda de Cristo. Quero te mostrar 2 profecias. A primeira está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Venha comigo aqui, no Evangelho, na Palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 23, versículo 37. Capítulo 23, versículo 37, 38 e 39. Primeira profecia que eu quero te mostrar hoje. Jesus diz assim nas portas de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jesus se compara a uma galinha. A galinha que está com os pintinhos, como é que ela faz? Você já viu? Ela chama os pintinhos, bota debaixo das asas, livra eles da chuva, do frio, eles dormem ali quentinho. Ela protege. As pessoas dizem, uma galinha, seja águia. Sim, mas você não sabe a valentia que tem uma galinha. E quando é para defender os seus filhinhos? Ela ataca cobra, ela ataca escorpião, ela ataca pessoas. Tem galinha que ataca até o gavião para defender os seus filhinhos. Jesus disse, eu quis te ajuntar, Jerusalém, assim como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Continuando o versículo 23 de Mateus e o versículo de número 37, o finalzinho. A galinha junta seus pintinhos debaixo das asas e tu não quisestes. 38, Jesus diz, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Diga glória a Deus. Bendito que vem o Senhor Jesus. O Senhor disse, a tua casa, você vai ficar deserta. Uma das profecias que a gente deve guardar é isso. Vai sempre haver guerra contra Jerusalém, mas no dia que eles perderem a guerra, que ficar deserta, se cumpre essa profecia de Jesus. E Jesus diz mais uma profecia sobre esse povo que não quer aceitar a verdade, a palavra, sobre o islamismo, é sobre eles. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 16, nós estamos em Mateus, passe em Marcos,
Lucas, vem João, antes de Atos, João capítulo 16, por favor, e o versículo de número, eu vou ler o 1, o 2 e o 3. Evangelho de João, capítulo 16, verso 1, 2 e 3. Jesus diz assim: acharam? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Eu já não me escandalizo, eu conheço a palavra. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesma hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, um favor a Deus. Então o muçulmano traz isso: se você matar um crente, você está fazendo um favor a Deus. O povo é ruim. Um muçulmano, ele mata um que se declara de Jesus, está fazendo um favor a Deus. E eles são tão fanáticos nisso, que se eles estiverem no aeroporto, se eles estiverem no shopping, chegou a hora deles reverenciar lá, eles andam com tabite, aquele lenço de 4 pontas, eles se curvam, colocam aquele lençol na cabeça, e eles começam a rezar para lá. Não quer saber não. Veja alguns filmes que tem alguns muçulmanos presos, eles levam a causa a ferro e fogo lá dentro do presídio. Ninguém é louco de falar de Maomé, falar do islamismo. Ninguém é louco. Fala da gente, do evangelho, fala até de Jesus, esnoba esse povo aí nas paradas gays, no carnaval, esnoba de Jesus, porque ele não faz uma imagem de Maomé ou faz uma afronta de Maomé. Façam, para ver o que é que dá. Zombe de Maomé para tu ver o que acontece. A diferença de você zombar de Maomé e de Deus é que o Senhor deixa, o Senhor vai perdoar. Só que de Deus não se zomba, o castigo vem. Já Maomé não, Maomé age na hora. Então o islamismo, eles tiram a vida de um cristão, dizendo que está fazendo um favor a Deus. Versículo 3, Jesus continua: e isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eles não reconhecem Jesus como Senhor e como Salvador. Ele não conhece verdadeiramente o Pai e nem a mim. Agora, qual é o segredo? É orar pela paz de Jerusalém. Tanto Davi prosperou como Daniel. Se levantaram contra Daniel, lá na Babilônia, fizeram uma lei que não podia rezar, orar, invocar Deus nenhum. Os camaradas com inveja de Daniel, porque procuraram vício nele, defeito, pecado, não acharam. Mas quando disseram: olha, vamos fazer uma lei que ninguém pode rezar ou orar ou buscar o seu Deus, porque sabia que Daniel jamais deixaria de buscar a Deus. Fizeram a lei, fizeram o rei assinar, não deu outra. Quando Daniel chega em casa, Daniel dobra os joelhos, começa a orar com a sua janela aberta em direção a Jerusalém. Diga glória a Deus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Daniel começa a orar, e Daniel ora de manhã, de tarde, de noite. Ele ora 3 vezes ao dia. Começa a praticar isso, ora 3 vezes ao dia pela casa de Deus. Dobra o joelho na tua casa, estenda as mãos em direção aqui, o templo. E literalmente começa a orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. O que aconteceu? Entregaram Daniel, rei, aqui diz que a lei é assim: quem rezasse para algum Deus seria lançado na cova dos leões. Se levantaram contra Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões sem o rei querer. Você depois acompanha a história, está lá em Daniel 6. O que aconteceu? Daniel passou a noite em jejum, o rei começou a jejuar, até os leões jejuaram. Nenhum tocou em Daniel. O rei chega de manhã feliz, manda tirar Daniel, lançar lá dentro quem se levantou contra ele, e Daniel se tornou dos 3 maiorais, ele se tornou um deles, lá na Babilônia.
porque orava pela paz de Jerusalém, orava para o Senhor dos Exércitos, pedia o zelo da casa do Senhor. Jesus chega aqui no Evangelho de João 2,17, diz: o zelo da tua casa me devorará. Tem gente que diz: não precisa de igreja. Não, Jesus tem um zelo pela casa dele, pela igreja. Não quer vendas, as pessoas não estão nem aí. A gente tem que cuidar do lugar onde a gente congrega, da casa de Deus. É a nossa Jerusalém. E o salmista vai fazer isso. E eu quero concluir lá no Salmo, voltemos, eu já vou estar encerrando. O Salmo 122, verso 1 em diante. Deixa eu tomar mais água. Salmo 122. Olha, porque Davi era próspero. Olha que você tem que ter essa alegria. Tem tanta coisa para fazer. Hoje eu falava com o Alan para pegar uma impressora dele. E ele sem poder vir entregar. E ele disse: hoje é dia da gente estar com a família. Eu digo: isso é verdade. Se der, Deus. Se não der, a gente tem que dar primeiro honra para Deus, para a família. Domingo é do Senhor. Amanhã a gente resolve. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o quê? E a sua justiça e as demais coisas se acrescentarão. Buscar em primeiro o reino de Deus. Salmo 122, olha a alegria de Davi. Qual era a alegria de Davi? Alegrei-me quando me disseram: vamos para onde? Por que Davi está dizendo isso? Uma revelação aqui, ó, do poder de Deus, do Espírito Santo. Eu só conheço pessoas que têm vontade de ir na casa de Deus. São aquelas pessoas que têm testemunho para contar. Eu já preguei sobre isso. Diz que Maria Madalena, Maria Cleópatra, mulher de Cleópatra, uma procurador de Cusa, está lá em Lucas. Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, o texto diz isso, servia ao Senhor Jesus, ia de cidade em cidade e servia ao Senhor Jesus com as suas fazendas. Tinha prazer de estar com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor o libertou dos demônios, das enfermidades. Todas as pessoas que receberam um livramento, sabem o poder de Deus, ela tem prazer em ir à igreja. Ainda que não tenha ninguém, mas ela quer ir para adorar. Por que Davi está dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Porque Davi só recebia notícia assim: vai lá enfrentar os filisteus. Olha, hoje a guerra é contra os filisteus saduceus. Olha, hoje a guerra é contra mais um Golias. Você está entendendo? Davi não tinha paz, era em guerra, arriscando a vida dele. Eu falava domingo passado e preguei até para minha sogra, para o meu sogro essa palavra, que eu disse para vocês: quantas vidas você tem? Quantas vidas nós temos? Uma. E até aqui Deus tem nos sustentado, a gente não perdeu ela. Se a gente tivesse umas 3, eu até disse isso, e eu vou continuar falando isso. Aí a gente perdeu uma, foi para o hospital, fez uma cirurgia, perdeu 2, eu disse: rapaz, já estou com 70 anos, já perdi uma, mas ainda tem 2. O cabo está com 70 anos, ele está esperançoso, tem mais 2 vidas. Mas não, a gente só tem uma, perdeu, acabou. Por isso que eu vou valorizar o meu aniversário agora. Eu vou sair dizendo para todo mundo que é 19 de junho, viu? Em nome de Jesus, porque eu glorifico. Eu não gostava não dizia não. Eu já cheguei a fazer aniversário que nem minha esposa soube. No outro dia que ela foi lembrar que alguém falou alguma coisa, não soube não falo não gosto não. Agora eu conheço pessoas que 2 meses antes, está chegando meu aniversário. Tem umas pessoas que irritam, eu vou ser assim que nem elas agora. Falta tantos dias para o meu aniversário. E tem que valorizar isso. Meu sogro e minha sogra disseram: isso é verdade. Quantas vidas você tem? E por que você está perdendo a sua vida por besteira? Domingo vamos falar mais sobre isso. A gente só repete o que a gente vem falando. Então o salmista de Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos aonde? A casa do Senhor. Não é para a guerra não. Mas muitos dizem assim: alegrei-me quando convidaram para o churrasco. Alegrei-me quando me convidaram para o passeio. Alegrei-me quando convidaram para o aniversário.
Alegrei-me quando convidaram para a viagem. Se alegre vir na casa de Deus. Quando você vem alegre, tudo flui. Lógico que a casa de Deus é um hospital, a gente se alegra por vir, mas a gente às vezes chega abatido, a gente chega choroso, a gente chega destroçado, a gente chega com mágoa, com dor, com decepção. Aí na hora da oração, na hora do louvor, a gente chora, a gente sente a presença do Espírito de Deus. Por isso que Davi disse, eu me alegro, porque eu posso ir chorando, mas eu venho sorrindo. Na guerra ele ia chorando e só voltava rindo se voltasse vivo, mas voltava todo destroçado. Vê Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Verso 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, comparando Jerusalém com a casa de Deus. Olha só, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunha de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, glória. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, vosso Deus, buscarei o teu bem. Diga glória a Deus. Ô salmo bonito, tremendo. Por causa dos nossos irmãos. Olha, 5 brasileiros e 4 estão sumidos. Um só está com vida, foi 4 brasileiros, e 3 não foram encontrados ainda. Ou 4 não foram encontrados. Um já está cuidado, sofreu os ataques. Quantas pessoas já não morreram? Estava em 500, né? 500 pessoas. E o que vai ainda achando? Mas aqui é a cidade forte. Eu não posso torcer contra Jerusalém, porque faz parte da minha vida. Todas as vezes que Israel, Jerusalém venceu, eu venci junto, eles arriscaram a vida. Eu tenho que apoiar, eu tenho que orar. Para isso Deus dá livramento. E ela é uma cidade forte. Não se levante contra Jerusalém, já foi pesquisado e comprovado que em Jerusalém é um dos países que tem mulheres como soldado. E é comprovado que uma mulher soldado em Israel, ela vale por 2 homens. Uma mulher soldado, é tanto que tem um grupo especial lá, que defende o governo, uma polícia especial, que é feito só por mulheres. Glória! Não se levantem contra a cidade do nosso Deus. E cuidar desses políticos também. Como o presidente apoia eles e eles deram os parabéns para o presidente. Políticos se envolvendo. A gente está tão quietinho, vai mexer com essas pestes. Esse povo para lá, mas a gente não quer guerra não. Se lançar guerra aqui, a gente está perdido. A China, esse povo. Mas eu sei de uma coisa, que a gente tem que orar. E se guardar em Deus. E orar por Jerusalém. E orar pelos governos. Orar pelo presidente. Orar pelo governador. Pelo prefeito. Pelo vice-prefeito, pelo vereador, por todos que estão em eminência. Nós devemos fazer a nossa parte. Quantos entendem, toma posse em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Independentemente do presidente ou de política, as profecias irão se cumprir. Só precisa de alguém se colocar para ser o instrumento usado. Assim como Judas foi o instrumento para atrair Jesus. Nós não dependemos da política. Nós dependemos do nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz a palavra. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio
domina, o povo geme. Vamos continuar erguendo a nossa bandeira, o Jeová Nissi, a nossa bandeira, o Jeová Rafá, o Deus que cura, que sara, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Glória a Deus. Vamos orar por Jerusalém, vamos orar pela casa de Deus, vamos orar pela nossa família. Hoje eu fiquei a tarde inteira só ouvindo louvores de Jerusalém. Senti tanta presença de Deus. Chorei ali na presença de Deus, senti a dor daquele povo, orei por eles. Vou até botar no carro para ouvir mais. Quando mexe com Jerusalém, está mexendo com a minha cidade. Eu faço parte. Jerusalém foi destruído, seremos destruídos também. Tem gente que pensa assim, não é comigo. Eu disse, Carmo, será que nós vamos conhecer Jerusalém? Vamos lá, Carmo disse, desse jeito eu não quero ir não. Mas sempre houve guerra. Bom é agora que a passagem fica bem baratinha. O dólar cai, eles vendem dólar. As empresas de lá, mesmo controladas, começam a oferecer pacotes. Bem baratinho para você ir. E muitos estão certos, faz que nem Carmo. Vou nada. De graça eu não vou, porque eles recuperam a cidade, eles restauram. O Hitler, eles perseguiu os judeus. Inclusive surgiu aquele porquinho de botar moeda ali dentro. Foi no tempo do Hitler, onde começava a juntar as economias e botar ali dentro. E o Hitler, ele declarou que esses judeus, nas palavras dele, são uma praga para prosperar. O Hitler vinha destruir as padarias, destruir tudo, em 1 ano e 2 os judeus já estavam de pé. Porque tem a bênção de Deus. Você não vê um judeu mendigando. Um verdadeiro, um israelita, que não há dolo. Qual a diferença deles? Não reconhecer Jesus, nós reconhecemos. Mas muitos vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você que me assiste, receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus disse, eles não conheceram o Pai e a mim. Lá no João 16:3, nós acabamos de ler lá. Porque eles não reconheceram nem o Pai nem a mim. Se você diz que conhece a Deus, mas não conhece Jesus, credes em Deus e credes também em mim, diz Jesus. Você é afastado, volte para Jesus, você está vendo os sinais. Mateus 25, e haverá rumores de guerra. Terremoto em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Fome, peste, guerra, terremoto. Mas será o princípio das dores, ainda não é o fim. Vai acontecer muitas coisas ainda ruins. Fome, peste, guerra, praga. A peste, ela é uma pandemia. O coronavírus foi uma peste. Por isso que nós devemos estar guardados debaixo da mão do Senhor Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, ore a Deus assim comigo. Você que está em casa, entregando a vida para Jesus, se reconciliando, toda a igreja, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu declaro Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Eu quero permanecer contigo até a tua volta, ou a minha partida deste mundo, em nome de Jesus. Continue com os teus olhos fechados. Oh meu Deus, obrigado por essa palavra. Nós nos levantamos agora, nos levantamos em oração e oramos por Jerusalém, literalmente, por Israel. Nós também oramos por toda a Palestina, que o inimigo recue, blinda a cidade, protege como o Senhor sempre o protegeu,
Às vezes que Israel perdeu, foi porque eles não buscaram o teu nome. Mas que haja paz. Guarda os muros, a cidade. Abençoe o presidente. Abençoe os governadores, os líderes. Como também nós oramos pela nossa nação. Livra-o do mal, guarda a nossa nação, a presidência, os governadores, os militantes, os que estão em eminência, as nossas cidades. Meu Deus, nós oramos aqui pela nossa casa, a casa de oração. Faz crescer o número de membresia, pessoas vêm ser salvas, curadas. Porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E entra com providência agora na nossa casa, no nosso lar. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, as vizinhanças da direita, da esquerda, de frente, de trás, de baixo, de cima. Quem mora em prédios, apartamentos. Guarda os nossos passos. Envia anjos ao nosso redor, nos cobre com teu sangue. Tira essa pessoa do leito de dor. Tira ela da religiosidade. Que ela abra os olhos. O Rei está vindo. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh Deus, abençoe o teu povo. Que haja paz em Jerusalém. Por causa dos teus irmãos e amigos. Direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus. Buscarei o teu bem. Erga as tuas mãos. Diga obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Eu recebo todas as bênçãos. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém. Pega aí a tua oferta, teu santo dízimo, quem trouxe. Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor. Você de casa, mantenha-se fiel. Você não sabe se a vinda do Senhor, se é hoje, se é amanhã. E muitas pessoas deixam de honrar a Deus por causa de ser fiel no dízimo, na oferta. Deixa a avareza falar maior. Recebeu, tire seu dízimo, sua oferta. Ontem foi Claudivânia, ou foi hoje de manhã cedo, ela enviou o dízimo dela lá no Pix. Não sei se foi ontem ou se foi hoje. Foi cedo, ela estava trabalhando hoje. Não sabe nem se a mulher estava trabalhando. Acho que foi ontem, não sei se foi hoje não, eu estou pior do que ele. 6 e pouco da manhã. Aí enviou o dízimo, fez um Pix. Fez para minha conta, que nós não estamos usando ainda a conta do CNPJ. Vou depois fazer para quem que está assistindo também colaborar. Aí eu fui no mercado. Na hora que eu fui passar as compras, eu não tinha separado o dízimo dos dízimos. Aquilo que ela mandou. Já ia para passar no Pix. Eu disse, moça, espera aí. Eu não queria nem saber se tinha gente na fila. Porque não é, primeiro não é Deus. Não é assim que a gente ensina. Aí eu fui ali e separei o dízimo dos dízimos. Aí eu digo, abra agora o Pix para mim. Recebeu, primeiro é Deus. Deus me abençoa, abençoa ela, abençoa quem é fiel. Recebeu, não pague nada. Separa o que é de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Você só tem a ganhar. Glória a Deus. Então quem está trazendo o seu dízimo, sua oferta, erga os céus. Quem não trouxe, erga a sua mão. Quem fez através de Pix, depósito, transferência, erga a sua mão. Quem vai fazer que está assistindo, use o número do Pix que tem aí, ou o número da conta. Nos ajude a fazer a obra de Deus. A cada dia fica mais difícil, mas nós estamos aqui dando glória. Erga a sua mão aos céus. Já quero agradecer muitas pessoas que têm colaborado. O Ionélia, Cláudio, Isoneide, muitas pessoas lá de São Paulo, Detinha, Donice,
Disteu, um monte de gente. Aguinaldo, Antônio, tanta gente, que Deus abençoe, que está também acompanhando. Você que eu não falei o seu nome, que Deus lhe abençoe. Cristiane, muita gente. Erga aos céus. Cícero Brasil, vou lembrando. Não só assiste, compartilha, colabora. Eric, que Deus abençoe. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Quando a pessoa devolve o dízimo e a oferta, ela está declarando que não só ama Jerusalém, que não só ora por Jerusalém, mas também ama. Devolve o dízimo, a oferta, para que as portas fiquem abertas, para que os irmãos congreguem. Quando você devolve o dízimo e a oferta, você declara o amor por Deus e pela sua casa. Meu Deus, abençoe essa pessoa, abra as portas, quem está desempregada, prospera o salário dela, essa que trabalha por conta própria, essa que tem causa na justiça. Meu Deus, essa pessoa que tem o seu produto para vender, levanta ela, honra ela, esse microempresário, levanta essa pessoa como empresário, um industrial. Eu abençoo o teu povo, que haja paz e prosperidade sobre eles, como diz o Salmo. Em nome de Jesus, diga amém. Eu já vou estar encerrando, você de casa, Deus lhe abençoe. Uma mensagem tremenda já para o próximo domingo. Não falte aqui, nos acompanhe, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Boa semana, bom mês, toda sorte de bênção para você.